Alô, amigos! Já estudamos a função cosseno. Aí eu poderia ir direto para os exercícios, mas eu não estaria sendo honesto comigo, nem estaria sendo honesto com vocês, se eu posso explicar um pouco mais. Vamos observar isso aqui bem direitinho. Observe que você tem aqui um arco trigonométrico, tá? De primeiro quadrante, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Como esse ângulo central aqui é de 45 graus, você saiu da origem dos arcos, veio, quando chegou aqui na bissetriz dos quadrantes ímpares, parou. Então, esse ponto A é a extremidade do arco. A extremidade que não é origem, porque a origem dos arcos é esse ponto aqui. Veja que esse ponto A tem uma abscissa. A abscissa desse ponto A é o cosseno do arco. E esse mesmo ponto A tem uma ordenada. E a ordenada desse ponto A é o seno do arco. Como esse ângulo central é de 45 graus, esse arco tem 45 graus. Então, a abscissa dessa extremidade, da extremidade A, é o cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A ordenada da extremidade desse arco, aqui não é a extremidade, a ordenada da extremidade é o seno do arco. Como o arco mede 45 graus, é o seno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, essa extremidade do arco, o ponto A, ele tem a abscissa raiz de 2 sobre 2 e tem ordenada raiz de 2 sobre 2. Não é maravilhoso? A abscissa do ponto A é o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E a ordenada do ponto A é o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Assim sendo, vou apagar, viu? Vamos fazer umas brincadeirinhas aqui, né? Então, a abscissa de A, raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45 graus. A ordenada de A, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. Mas se eu voltasse aqui 15 graus, esse ângulo central seria de 30 graus. Esse ponto B é a extremidade de 30 graus. Aí a abscissa de B seria o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a ordenada de B seria o seno de 30 graus, 1/2. Se eu partindo de A, eu avançasse 15 graus, aí esse ponto C seria a extremidade de um arco de 60 graus. Aí a abscissa de C seria o cosseno de 60 graus, 1/2. E a ordenada de C seria o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Não é uma beleza? Aí o ponto B, que é a extremidade de 30 graus, tem a abscissa, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus, e tem a ordenada 1/2, seno de 30 graus. O ponto A, que é a extremidade do arco de 45 graus, tem a abscissa, raiz de 2 sobre 2,
que é o cosseno de 45 graus, e tem a ordenada a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. Já esse ponto C, o par ordenado que corresponde a ele, tem a abscissa 1/2. Abscissa é cosseno. Caso cosseno é abscissa, seno é ordenada. Então é o cosseno de 60 graus, que é 1/2, e a ordenada do ponto C é o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Maravilhoso, né? É muito importante essa percepção, essa visualização, não é? Para um perfeito entendimento. Para vocês dominarem isso, muito legal, vamos ver agora uma coisinha aqui. Um minutinho, certo? Né? Deixa-me ver aqui as multimídias, essa aqui, ó. Então veja que maravilha. Toda atenção aqui. Esse ângulo central tem 43,56 graus. Mais do que 43 graus, menos do que 44 graus. Até mais próximo de 44 graus do que 43, né? Porque ele tem 56 centésimos de grau a mais do que 43 e tem 44 centésimos de graus a menos do que 44. A extremidade desse arco se encontra aqui, então esse arco mede 43,56 graus, o cosseno dele é 0,72. O cosseno de 43,56 graus é 0,72. E o seno, 0,69. O cosseno é a abscissa da extremidade do arco. E o cosseno é a abscissa. E o seno é a ordenada. Né? Para vocês visualizarem isso bem legal, vamos brincar aqui, ó. Por exemplo, vamos procurar o arco de 30 graus. Até menor, né? Deixa eu ver se eu consigo. Oi, passou. É muito sensível, gente. É muito difícil chegar nele. Né? Então, o arco de... Tá aí, ó. O arco de 22,95 graus. O cosseno, 0,92. O seno, 0,30. Não é? Então, vamos brincando aqui. Né? Olha lá, ó. Veja que aqui no primeiro... Na origem dos arcos, o cosseno é 1 e o seno é 0. À medida que você percorre o primeiro quadrante, o seno vai aumentando, vai variando de 0 a 1, e o cosseno vai diminuindo, variando de 1 a 0, até chegar na fronteira, que o seno é 1, seno de 90 graus, seno de π sobre 2, e o cosseno é 0. No segundo quadrante, ó, cosseno negativo, seno positivo, o seno variando de 1 a 0 e o cosseno de 0 a menos 1. No terceiro quadrante, seno e cosseno, todos os dois negativos, que ponto do terceiro quadrante tem abscissa e ordenada negativas. O seno variando de 0 a menos 1 e o cosseno de menos 1 a 0. E no quarto quadrante, o cosseno, que é a abscissa, é positivo, o seno, que é a ordenada, é negativa, o cosseno variando de 0 a 1 e o seno variando de menos 1 a 0. Então é assim, ó, tá vendo? Que maravilha. O Edinaldo é tão bom, né? Ó, no sentido negativo, ó, tá vendo? Maravilhoso, né? Assistam. Eu vou bem devagarzinho agora, né? O cosseno abscissa, seno ordenada.
cosseno abscissa no eixo dos x, seno ordenada no eixo dos y. No primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo. O cosseno de 1 a 0, o seno de 0 a 1. No segundo quadrante, o cosseno, que é a abscissa, negativo, o seno positivo, o seno de 1 para 0 e o cosseno de 0 para menos 1. No terceiro quadrante, ambos negativos, seno e cosseno. O cosseno, que é a abscissa, de menos 1 para 0 e o seno, que é a ordenada, de 0 para menos 1. E aqui no quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo, o cosseno, que é a abscissa, variando de 0 a 1 e o seno, que é a ordenada, variando de menos 1 a 0. Sensacional! Espero que vocês tenham gostado bastante. Outra coisa, né? Veja que o cosseno de um arco, ele fica variando de menos 1 a 1. No primeiro quadrante de 1 a 0, no segundo de 0 a menos 1, no terceiro de menos 1 a 0, no quarto de 0 a 1. Legal ou não? Já o seno do arco, que é no eixo das ordenadas, ele também varia de menos 1 a 1, mas é no eixo das ordenadas. No primeiro quadrante de 0 a 1, no segundo de 1 a 0, no terceiro de 0 a menos 1 e no quarto de menos 1 a 0. Tá? Cosseno é a abscissa da extremidade do arco e o seno é a ordenada. Aí está o gráfico da função cosseno, né? A nossa cossenoide. E aqui eu estou representando ela de 0 a 2π. O primeiro ciclo dela. Veja que a sequência de pontos notáveis da cosseno é máximo, inflexão, mínimo, inflexão, máximo. Certo? Já se fosse a função seno, que tem o mesmo período, 2π, tem a mesma imagem de menos 1 a 1, mas a sequência de pontos notáveis da seno é inflexão, máximo, inflexão. Não, é aqui, né? O π sobre 2 é aqui. Oxe. Inflexão máximo, inflexão mínimo, né? Mínimo e inflexão. Olha a seno. A função seno de x e a função cosseno de x, elas têm o mesmo período, a mesma imagem, mas elas não têm a mesma sequência de pontos notáveis. Na cosseno é máxima inflexão, mínima inflexão, máximo, e na cosseno é máxima inflexão, mínima inflexão, máximo. E na seno, inflexão, máxima inflexão, mínimo inflexão. No primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, ambas são positivas, a seno cresce e a cosseno decresce. No segundo quadrante, que vai de π sobre 2 a π, a seno é positiva, a cosseno é negativa, porque a seno está acima do eixo do x, a cosseno está abaixo. Agora a seno decresce e a cosseno decresce. No terceiro quadrante, que vai de π a 3π sobre 2, ambas são negativas. Agora a seno decresce
e a cosseno cresce. E no quarto quadrante, que vai de 3π sobre 2 a 2π, quarto quadrante, a cosseno é positiva, porque está acima do eixo do x, a seno é negativa, a seno cresce e a cosseno também. Sensacional. Vejam mais de uma vez, dê pausa no vídeo, repita. Tá certo ou não? Bom, então aqui estão as duas, ó. A cosseno em vermelho e a seno em verde. Elas são isoperiódicas. Os ciclos tanto de uma como da outra começam em 0, terminam em 2π. Tem até uma animaçãozinha aqui bastante interessante, para vocês verem aí, ó. A seno em verde, a cosseno em vermelha. Cosseno é a abscissa, no eixo das abscissas, lá do círculo trigonométrico, e o seno é a ordenada, no eixo das ordenadas. Cosseno em vermelho, seno em verde. Vamos acompanhar a vermelha dizendo a sequência de pontos notáveis. Então, na função cosseno, a sequência é máximo, inflexão, mínimo, inflexão, vermelha, máximo, a cosseno. Já a seno, que é a vermelha, aliás, a seno, que é a verde, f de x igual a seno x, é a verde, inflexão máximo, inflexão mínimo, inflexão. Sensacional, né? Com relação ao sinal, a cosseno. Vermelha, primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo, quarto positivo. Com relação ao sinal, a verde, que é o seno, primeiro quadrante positivo, segundo positivo, terceiro negativo, quarto negativo. Que o primeiro quadrante é aqui, ó, de 0 a meio π. O segundo quadrante é de meio π a 1π. O terceiro quadrante é de 1π até 1,5π. E o quarto quadrante de 1π² até 2π. Né? Certo ou não? Maravilhoso. Né? Uma coisa que eu queria que vocês notassem bem é a seguinte, olha. Todo arco que tiver extremidade em N e todo arco que tiver extremidade em M, eles são arcos, se lembra? Suplementares. Por sinal, se eu disser que esse arco aqui, com extremidade em N, esse, mede x, esse aqui vai medir 180 menos x. 180 graus menos x. Aí os arcos suplementares têm senos iguais e cossenos simétricos. Já os arcos que têm uma extremidade no primeiro quadrante, a outra no terceiro quadrante, e que são simétricos em relação à origem, são arcos, lembra? Esplementares. Por sinal, se esse que sai da origem e vem até M mide x, o que sai da origem e vem até O vai medir 180 graus mais x. Não é isso? Aí eles têm senos, que é a ordenada da extremidade, senos simétricos e cossenos simétricos.
e arcos. Que tem uma extremidade no primeiro quadrante e a outra extremidade no quarto quadrante, e são simétricos. Em relação ao eixo das abscissas, são arcos replementares. Se esse arco aqui do primeiro quadrante mede x, esse aqui mede 360 graus menos x. Aí eles têm cossenos iguais, que o cosseno é a abscissa da extremidade do arco, inclusive até coincidentes, e eles têm senos simétricos. Então vamos dar o repasse. Um tem que estar sempre no primeiro quadrante. Suplementares, senos iguais, cossenos simétricos. Explementares, senos simétricos e cossenos simétricos. Replementares, cossenos iguais e senos simétricos. Sensacional. Uma coisa curiosa, né? Se eu tenho aqui um arco e o raio do círculo trigonométrico é unitário, se a abscissa da extremidade é o cosseno e a ordenada é o seno, quando eu aplico o teorema de Pitágoras, fica a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então fica quadrado do cosseno mais o quadrado do seno é igual a 1 ao quadrado. O quadrado do cosseno de um arco mais o quadrado do seno de um arco é 1. É por isso que o raio do círculo trigonométrico é 1. Porque se o raio do círculo trigonométrico fosse 2, ficava quadrado do cosseno mais quadrado do seno igual a 4. Aí ficaria diferente dessa mesma relação que é usada nos triângulos retângulos. Então, a necessidade do raio do círculo trigonométrico ser 1 é para que a hipotenusa do triângulo retângulo, que um cateto é o cosseno e o outro é o seno, seja 1. Porque a soma dos quadrados dos catetos, quadrado do cosseno mais o quadrado do seno do mesmo arco, é igual ao quadrado da hipotenusa, é igual a 1. Para ficar igual à relação fundamental no triângulo retângulo, né? E agora vamos aos exercícios.